Gênesis, capítulo 5. Faremos a leitura a partir do verso 9. Livro do Gênesis, capítulo 5, leremos a partir do verso 9. Diz assim a santa palavra de Deus: Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Quero convidar ainda a amada igreja para a leitura de apenas um versículo no Evangelho de João, capítulo 17, leremos apenas o verso 12. Evangelho de João, capítulo 17, é a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Vamos ler o verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Quero convidar a amada congregação para uma breve oração. Oremos mesmo assentados, irmãos. Pai eterno e santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor de toda graça, Pai das luzes, Deus excelso, justo, reto, bom, misericordioso, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti, Deus, toda honra e toda glória. Neste momento, Deus, que estamos diante da Tua santa palavra, nós reconhecemos, Deus, que somos falhos e pecadores, e lhe pedimos sinceras desculpas, e pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados. Ainda, Deus, rogamos pelo Teu auxílio, porque sem a iluminação do Teu Santo Espírito, nós não poderemos entender a Tua palavra já revelada. Por isso, Pai, nós, com todo respeito e reverência, rogamos a Ti, que Teu Santo Espírito nos ilumine nessa palavra já revelada, que pelo Seu favor e graça, o Senhor nos instrua na Tua santa palavra, e que neste momento, Senhor, eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o cabeça e Senhor da igreja, o cabeça e Senhor desta igreja, porque esta é uma igreja fiel. Lemos uma parte da genealogia de Adão.
As genealogias, elas não são cansativas. Elas também fazem parte da santa palavra de Deus e nos trazem revelações importantes. As genealogias, elas nos apontam Cristo também. E elas nos apontam a igreja de Cristo. E elas nos trazem revelações sobre a fé cristã, a fé atual, a fé que praticamos no nosso dia a dia, na nossa rotina, enquanto cristãos, enquanto povo que professa a fé em Cristo. Lemos a genealogia, portanto, de Adão. O natural seria que Caim fosse contado na genealogia de Adão, seu pai, o patriarca, o primeiro homem. Mas a revelação bíblica separa a genealogia de Caim da genealogia de Adão. Ou seja, é como se fossem aqui duas dinastias, é como se fossem aqui dois povos mesmo, diferentes. E eu quero dar uma visão aqui bem superficial também da genealogia de Caim. E para tanto convido a amada congregação para a leitura aqui no livro do Gênesis, novamente, capítulo 4 agora. Veja aqui na genealogia de Caim, no verso 20. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Parece uma vida normal, um criador de gados. Veja aqui o verso 21. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Parece normal, uma vida normal. Verso 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Parece normal. Parece uma genealogia como a genealogia de Adão. Parece não haver aqui nada anormal nessa genealogia. Um músico, um criador de gados, um ferreiro. Mas esta mesma genealogia nos mostra que o pai deles, Lameque, era um homem que desonrava a Deus. Quero ver aqui com os irmãos os versos 23 e 24. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Por que Lameque desonrava o nome de Deus? Ele é o primeiro personagem bíblico que consta aqui nas Escrituras, que tomou para si 2 mulheres, Ada e Zilá. Ele também desonrava a Deus por ser um homem cruel. Veja que ele matou um homem porque o feriu, e matou um rapaz porque o pisou. Era um homem cruel, sem amor ao próximo. E era também um homem que desonrava a Deus porque ele queria que a sua sentença sobre ele mesmo fosse superior à sentença que Deus deu para Caim. Olha a ousadia e até mesmo a prepotência de Lameque, quando ele diz aqui no verso 24: 7 vezes se tomará a vingança de Caim. Isto porque Deus falou isso. Caim disse: olha, agora que o Senhor me expulsa daqui, porque eu matei meu irmão, quem quer que me encontre me matará também. E Deus fala: não, vou colocar uma marca em você, e ninguém vai te matar. Mas 7 vezes, se alguém tentar vingança contra você, 7 vezes se tomará vingança contra essa pessoa. Isso Deus falou para Caim. E Lameque aqui então, ele usurpa, fazendo uma sentença sobre ele mesmo, superior a que Deus fez para Caim.
E ele disse: 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Então nós vemos que, logo no início, a palavra de Deus já demonstra aqui diferença de dinastias, diferença de povo, diferença entre o certo e o errado, entre o fiel e o infiel, entre o pecado e o santo. Embora Lameque, na descendência de Caim, um descendente de Caim, tenha sido um homem que desonrava a Deus, Deus, em sua infinita graça, preservou sua promessa e abençoou novamente Adão e Eva, abençoou mais uma vez, dando a eles um filho que se tornaria um filho honrado também, como era Abel, a quem Caim matou. E introduz no mundo a sua igreja, ou seja, o seu culto, pois daí começou a se invocar o nome do Senhor. Considere isso, amada igreja. Veja aqui no verso 4, no capítulo 4, os versículos 25, versículo 26, versículo 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Quero que os irmãos prestem atenção ao verso 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, no qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Não que não houvesse um culto, porque a sentença contra Caim foi justamente quando eles ofertavam a Deus. Deus se agradou da oferta de Abel, porém não se agradou da oferta de Caim. Mas a partir de Enos é como este culto sendo restaurado, e a partir deste momento da descendência, então, da genealogia de Adão, de Sete e de Enos, começa a se invocar o nome do Senhor. No entanto, quando lemos a genealogia de Adão, vemos uma outra perspectiva, uma perspectiva diferente da genealogia de Caim. Adão viria a ser o primeiro homem que gerou, da sua descendência veio Enoque, a quem viria a ser o primeiro homem que a Bíblia diz que andava com Deus, conforme nós vemos aqui, já lemos no capítulo 5, verso 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E sob a perspectiva da genealogia de Adão, eu quero fazer uma comparação com a verdadeira igreja de Cristo, que é exemplo da genealogia de Adão, em contraste com a genealogia de Caim. A diferença entre um povo fiel e um povo infiel. Eu quero dizer aos irmãos que ao longo da história sempre existiu a igreja fiel e a igreja infiel, a igreja verdadeira e a igreja falsa, a igreja de Enoque e a igreja de Judas. Elas sempre existiram. Sobre a perspectiva então da genealogia de Adão, eu quero meditar com os irmãos acerca sobre a perspectiva da genealogia de Enoque, da vida de Enoque. Quero meditar com os irmãos a respeito da igreja fiel que anda com Deus. Então, nós vemos na genealogia de Adão, nós vemos a revelação do Deus Criador. Capítulo 5, verso 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Aqui, uma lembrança da criação. A criação deve ser lembrada pela igreja fiel. A igreja fiel deve reconhecer as suas origens, que Deus é o Criador da humanidade e que Deus instituiu a cruz desde a fundação do mundo para que a igreja seguisse os passos de Cristo. E no versículo 2, na genealogia de Adão, no versículo 2,
de Gênesis 5, nós vemos uma referência ao relacionamento de Cristo com a sua igreja. Verso 2: homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Adão veio representar Cristo. Adão caiu, representa Cristo porque tinha uma aliança com Deus. Cristo é o segundo Adão, é o Adão perfeito que restaura esta aliança. E quando diz aqui no verso 2 que homem e mulher os criou, esta é uma referência ao casamento. E o casamento é a genealogia, é exatamente a analogia que o Novo Testamento usa para mostrar o relacionamento de Cristo com a igreja. Ou seja, Cristo é o marido e a igreja é a esposa. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Cristo é aquele que morreu pela sua igreja, que perdoou os pecados da sua noiva, que ensina a sua noiva a viver nos caminhos de santificação e pureza, para que ela possa ser encontrada sem mácula, pois ele virá buscá-la e levará para si uma igreja santa, sem ruga ou mácula, uma igreja verdadeira. Este é o desafio da igreja. O desafio da igreja no mundo não é ter um templo cheio de pessoas. O desafio da igreja no mundo não é ter excelentes músicos tocando. O desafio da igreja no mundo não é ter excelentes oradores fazendo palestras. O desafio da igreja no mundo é se manter fiel a Cristo no mundo corrompido. É navegar num barco limpo e puro num rio poluído e contaminado. O desafio da igreja no mundo é manter-se fiel ao seu noivo, pois reconhece que ela é a noiva. O desafio da igreja no mundo é saber que muitas noivas não estão preparadas para encontrar o seu noivo, mas ela é una, ela é a verdadeira noiva, que o noivo vai chegar, mesmo que pareça tardiamente, e ela será recebida nas bodas, enquanto as falsas noivas vão gritar: Senhor, Senhor, abra-nos a porta, e ouvirão: quem sois vós? Não vos conheço. Afaste-te de mim, todos os que praticam a iniquidade. Então, como desde o começo há uma diferença entre o santo e o profano, entre o fiel e o infiel, entre o certo e o errado, entre o verdadeiro e o falso, ao longo da caminhada da igreja, a igreja vai conviver com todos esses elementos. Mas ela sabe quem ela é. Ela sabe quem é o seu noivo. E ela sabe que esse noivo virá buscá-la. E como ela deve estar preparada para encontrar com o seu noivo. Assim, a genealogia de Adão, Sete e Enos, desta genealogia, vem Enoque, que andava com Deus. O que significa isso? Que a Bíblia fala: Enoque andava com Deus. O que isso significa? A igreja verdadeira que anda com Deus. A palavra de Deus diz: andarão dois juntos se não houver concordância? Será possível andar dois juntos se houver divergências? Será possível a igreja andar com Deus se a igreja ela tem incompatibilidades com a palavra de Deus revelada, com o Deus que se revelou nas Escrituras? Será possível que a igreja ela consegue andar com Deus, agindo de forma que Deus não revelou na sua Escritura a respeito da sua noiva? A igreja ela deve olhar a revelação de Deus sobre ela própria, a noiva de Cristo, para que ela possa tomar uma posição e falar: não, eu sou a noiva que vou andar com o noivo, eu sou a igreja que vou andar com Deus, eu serei a igreja de Enoque e não a igreja de Judas. O que significa andar com Deus? Andar é um ato progressivo. A vida cristã é uma vida dinâmica. Andar na caminhada, é possível ver flores, ver um jardim bonito, ver um lago aprazível, mas é possível também sentir o calor do caminho,
os espinhos que ferem os pés na caminhada, as pedras do caminho, remover obstáculos que estão diante. O caminho, para aqueles que andam juntos, eles têm prazeres e eles têm também dificuldades que devem ser transpostas. A falsa igreja, ela só quer os locais aprazíveis para andar. Ela não está disposta a andar removendo pedras do caminho, sobre um sol escaldante. Ela não está disposta a andar com o noivo dessa forma. Ela quer andar com o noivo nos jardins floridos, belos e aprazíveis que o caminho pode apresentar. A igreja falsa é aquela igreja que se regozija quando o noivo diz: vem para pastos verdejantes, para águas de refrigério, vou fazer o seu cálice transbordar na presença dos seus inimigos. A igreja falsa, ela regozija com isso. A igreja verdadeira, ela regozija com isso também. Mas quando o noivo fala: a raposa tem os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, a falsa igreja se escandaliza. E ela questiona: foi para isso que o Senhor me chamou? Foi para isso que o Senhor me convidou para ser a sua noiva, para não ter onde reclinar a cabeça? A verdadeira igreja que se regozija nos campos verdejantes, nas águas de refrigério, com o cálice transbordando, quando ela está no local com o seu noivo, onde ela não tem onde reclinar a cabeça, ela fala: o que me importa é que o meu noivo está comigo. Esta é a verdadeira igreja. Isto é o andar com Deus, nos momentos bons e nos momentos difíceis, na alegria e na doença, na fartura e naqueles momentos que tenho que pagar uma conta e me está faltando dinheiro. A igreja, a noiva verdadeira, ela anda com o seu noivo, por onde for que o caminho apresentar, ela estará junto. O que me importa é que meu noivo está comigo. Ela não se escandaliza com as dificuldades do caminho. Andar com Deus, portanto, andar é um ato progressivo. Andar é ir juntos para algum lugar. A igreja, ela deve ter em mente para onde ela está caminhando com o seu noivo. Ela tem que saber, ela tem que ter a percepção exata que vale a pena essa caminhada. Porque o destino é comum. O destino da noiva é o mesmo destino do seu noivo, onde eles ficarão juntos para sempre. Andar juntos é uma prova que existe um propósito comum. Nós estamos unidos no mesmo propósito. Quem? Eu, esta igreja em Itapira e o Rei do Universo. Eu, a igreja de Itapira, a igreja de Indaiatuba, somos um. Toda a igreja fiel espalhada em todo o mundo, nós somos um. Cristo tem uma noiva, uma igreja apenas. Nós somos um, fazemos parte do mesmo corpo, nós somos membros uns dos outros, e nós sabemos para onde estamos indo e por que estamos indo, e a alegria que a caminhada nos mostra, que não é os jardins floridos ou os lagos aprazíveis. A alegria da caminhada é o noivo que está conosco. Esta é a alegria da caminhada, porque nós sabemos para onde nós estamos indo. É o testemunho vivo dos que vão ao mesmo destino. Andar junto com alguém é testemunhar para todos aqueles que olham que estamos indo juntos para o mesmo destino. Assim, a igreja que anda com Deus e nesta caminhada tem o seu descanso semanal, que se encontra na ressurreição do noivo, que até a morte venceu para salvar a sua esposa. Esta igreja que anda com Deus, ela tem suas marcas. E algumas dessas marcas da igreja, a igreja é santa. A igreja de Cristo é santa. Sede santos, porque eu sou santo, diz o noivo. A igreja é santa. E o que é ser santo? Ser santo é separar.
Ser santo é separar o errado, o certo do errado. Ser santo é separar o bom do mal. Ser santo é separar o que tem uma boa fama do que tem má fama. Ser santo é separar o que vai fazer bem, vai edificar, vai organizar a vida de alguém, vai ser proveitoso, do que tudo aquilo que vai destruir outras pessoas. Ser santo é falar coisas boas e evitar as palavras más. Ser santo é ter atitudes boas e evitar as atitudes más. Ser santo é ser honesto e separar toda desonestidade e não seguir por esse caminho. Uma outra marca da igreja verdadeira que anda com Deus é a genuína pregação da palavra de Deus. A igreja verdadeira que anda com Deus, ela não vai fazer discursos, sermões, palestras, para que pessoas venham sobre qualquer pretexto, sobre qualquer preço e ficar. Não, o seu discurso, a sua palestra, o seu sermão, a sua pregação será a voz do noivo. Será fiel ao que o noivo revelou, o próprio verbo, a própria palavra. A igreja verdadeira, uma de suas marcas é a genuína pregação da palavra de Deus. Uma palavra que não será distorcida, que não cairá na sutileza do engano, que não lesará ninguém, prometendo algo que o noivo não prometeu. Uma igreja verdadeira, ela vai zelar sempre pela genuína pregação da palavra de Deus. Andar com Deus é ter as marcas da verdadeira igreja, o uso dos sacramentos de acordo com a sua instituição, a prática da disciplina eclesiástica quando necessário, se deixa governar a si mesma pela aplicação das Escrituras e rejeita tudo que for contrário à santa palavra de Deus. Muitas pessoas perguntam por que a liturgia de uma igreja reformada é assim, como foi essa liturgia hoje, como é a liturgia que praticamos. Por que essa liturgia é assim? Porque existem dois conceitos, ou pelo menos existiam, né? Agora existem talvez até mais, mas os dois conceitos que existiam era: o primeiro conceito, nós não fazemos o que Deus proíbe. Então Deus proíbe imagem, não faremos uso de imagem. Mas Deus não proíbe andar de patins, então no nosso culto vamos andar de patins. Essa é uma característica da falsa igreja. O conceito da verdadeira igreja é: nós não fazemos de fato o que Deus proíbe, mas só fazemos aquilo que Deus ordena. Essa é a marca da verdadeira igreja. Nós só fazemos aquilo que Deus fala, aquilo que Deus pede para o seu culto, aquilo que Deus exige do seu culto, porque o culto é para Ele. O culto não é para agradar a noiva, o culto é para agradar o noivo. O culto é para Ele. Seria até engraçado e terrível se uma noiva, ao dar um presente para o seu noivo, ela pensasse no seu gosto pessoal. Então ela comprasse uma saia cor-de-rosa, uma sandália, coisas próprias da noiva, porque na verdade ela se agrada tanto dessa roupa, desse sapato, ela acha tão bonita, então ela pensa que o noivo vai gostar também. Obviamente que não. Ela vai comprar uma camisa, ela vai comprar um sapato, né? Alguma coisa assim para o noivo. A mesma coisa, irmãos, é quando nós estamos oferecendo um culto para o noivo. Nós vamos fazer neste culto o que o noivo gosta, é para ele. É Ele que está recebendo o presente da adoração que estamos fazendo. Então, a verdadeira igreja, ela é santa, ela é genuína na pregação da palavra de Deus, o uso dos sacramentos de acordo com a sua instituição, a prática da disciplina eclesiástica quando necessário, se deixa governar a si mesma pela aplicação das Escrituras e rejeita tudo que for contrário à santa palavra de Deus, mesmo estando na contramão do mundo. Mesmo sendo aquela igreja que tem dificuldade de crescimento numérico, mesmo sendo assim, ela não se importa com isso. Ela se importa em ser fiel às Escrituras. É isso que importa a verdadeira igreja. E é isso que é caminhar com Deus de fato. É isso que é ir para o mesmo destino do noivo. Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 20, fala
sobre as contradições do saber. Interessante que Jerônimo, quando ele traduziu a Bíblia para o latim, das línguas originais para o latim, esta parte de traduções, de contradições do saber, ele traduziu como vaidade de vozes. Essa contradição do saber, ele chamou de vaidade de vozes. A igreja verdadeira não confunde a voz do noivo com a voz da vaidade humana. Ela não confunde. A igreja verdadeira, ela conhece a voz do seu noivo e ela segue o seu noivo. Mesmo que os homens cheios de vaidades, porque o livro dos Gênesis nos informa que foi a vaidade que subjugou o homem. O homem está sujeito à vaidade. Mesmo que quando as vaidades, elas são maçantemente jogadas sobre as pessoas, a verdadeira igreja, ela não confunde essa voz de vaidade humana com a voz do seu noivo. Ela conhece a voz do seu noivo, e ela segue o seu noivo, e ela entra no aprisco pelas portas, e ela vai estar quando o noivo chegar, e ela vai entrar pela porta às bodas, porque ela conhece a voz do seu noivo. Ela não confunde com a voz da vaidade, ou com as vozes da vaidade humana. Assim, Enoque, como figura da verdadeira igreja, já não era, como diz Gênesis 5:24 que lemos: andou Enoque com Deus. Como a igreja está andando com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Então veja que agora Deus tomou Enoque para si. A genealogia fica diferente quando chega em Enoque. Todos os seus ancestrais viviam, geravam filhos e filhas e morriam. Mas com Enoque foi diferente. Enoque também viveu, Enoque também gerou filhos e filhas, mas nós não vemos o termo morreu na sua genealogia, e sim vemos que Deus o tomou para si, e já não era assim. A verdadeira igreja, composta por fiéis, já não é, porque Deus já a tomou para si. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Não importa se temos 2 pessoas, 4 ou 1000 juntas aqui, já estamos assentados nas regiões celestiais, porque Deus já nos tomou para si, e nós já não somos. A verdadeira igreja já não é, ela já não é mais como o mundo e suas paixões. A verdadeira igreja já não é, ela já não tem mais os mesmos interesses temporais e passageiros que os ímpios têm. A verdadeira igreja já não vive apenas para casar, dar-se em casamento, gerar filhos e morrer, mas ela sabe que ela é tomada para Deus, e quando Deus nos toma para si, mesmo ainda neste corpo físico, nós já podemos usufruir da presença do noivo constantemente em nossas vidas. Não estamos mais sozinhos, mesmo que outros corpos físicos nos abandonem. É isso que a palavra santa de Deus diz: mesmo que teu pai e tua mãe venham te abandonar, eu porém não te abandonarei. Não estarás sozinho, você não estará sozinho. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e estou preparando morada para que eternamente, aonde eu esteja, estejai vós também, amada minha noiva. Leia o livro de Cânticos e se delicie com aquela poesia. Que maravilha é! Então, quando a igreja já não é mais deste mundo, suas perspectivas são diferentes. A igreja de Enoque, que andava com Deus e foi tomada por Deus, é diferente da igreja de Judas, que estava próximo a Cristo, o noivo, mas não caminhava com ele. Não tinha o mesmo propósito, não estava no mesmo propósito, não tinham coisas em comum, não estavam indo para o mesmo destino, estavam apenas de corpo presente, se relacionando, conversando juntos, mas não estavam caminhando. Judas não estava em Cristo,
Ele não era uma só carne com Cristo, ele não era corpo, ele não era membro do corpo de Cristo. Na oração sacerdotal que nós lemos, Jesus fala: olha, todos, nenhum se perdeu, eu guardei todos, a tua igreja, Pai, a igreja foi preservada por mim, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, que não tinha o mesmo propósito, não tinha uma vida em comum com o noivo, não tinha a mesma perspectiva, não queria ir para o mesmo destino, não estava andando junto com o noivo. A falsa igreja também tem suas marcas, e como nós analisamos a revelação sobre Enoque, vamos ver agora sobre Judas. Se os irmãos quiserem acompanhar, eu vou ler alguns versículos. Os irmãos que quiserem apenas ouvir, eu estarei falando a referência. A igreja falsa também tem suas marcas, ela não é limpa. João capítulo 13, versos 10 e 11. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos. Jesus está falando para a sua igreja, para os seus apóstolos. Vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Uma das marcas da falsa igreja é a falta de pureza, é a falta de limpeza espiritual, é a falta de limpeza teológica, é a falta de limpeza intelectual, é a falta de ética ao se relacionar com a palavra do noivo. Muito se diz sobre negar a Jesus, e a maioria das pessoas ficam a vida inteira pensando assim: não, se vier uma grande perseguição e me obrigarem a negar Jesus, eu não negarei. A grande maioria dos cristãos nunca vão passar por esse momento. Nunca vão passar por esse momento de alguém pegar, colocar uma espada no pescoço e falar: negue a Cristo, não morre. A grande maioria nunca vai passar por isso. Mas ela nega a Cristo no seu dia a dia. Ela nega a Cristo quando ela dá ouvidos à falsa pregação. Porque negar a Cristo não é apenas dizer: eu não sou um deles, como Pedro fez, embora isso também seja negar. Negar a Cristo todas as vezes que se distorce a palavra, que se acrescenta coisas que não estão reveladas, ou que se omite coisas que estão reveladas, assim se nega a Cristo. Portanto, a falsa igreja, ela nega a Cristo constantemente. E hoje temos YouTube e tantas outras fontes de informação, e infelizmente muitas pessoas estão deixando entrar na mensagem da falsa igreja nas suas casas. Irmãos, dou um conselho para os irmãos: os irmãos congregam numa igreja fiel, deem ouvidos à pregação deste púlpito aqui, dessa igreja. A igreja falsa, ela também tem suas marcas, ela não é limpa, ela é avarenta. Seu amor não é pelo noivo, mas pelos bens do noivo. Aqui mesmo em João capítulo 13, verso 5. Desculpa, irmãos, aqui capítulo 12, verso 5. Deixa eu pegar aqui porque o meu texto aqui. Capítulo 12, verso 5. Porque é Judas falando quando a mulher ela joga o bálsamo sobre os pés de Cristo. Porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres. Judas estava preocupado com aquele bem. Ele não estava satisfeito porque aquela mulher estava derramando o bálsamo nos pés do noivo. Mas ele estava inconformado, porque ele achava aquilo um desperdício de dinheiro, que aquele dinheiro poderia ser aplicado em outra coisa. Então a falsa igreja, ela é avarenta. Seu amor não é pelo noivo, mas pelos bens do noivo. Seus interesses estão acima do reino. Aqui capítulo 2, verso 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. A falsa igreja tem essa prática. A falsa igreja, ela dá espaço a Satanás.
Se os irmãos quiserem observar aqui, Lucas, capítulo 22, a partir do verso 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhe entregaria Jesus. E então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhe entregar, por causa de 30 moedas de prata. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, fazia sinais e maravilhas em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, havia um mágico ilusionista chamado Simão, que ofereceu dinheiro a Pedro. Me dá este dom, eu te pago. Eu quero também ter este dom. Com este dom eu posso fazer grandes coisas. E Pedro, ele fala: seja esse teu dinheiro para a tua perdição, porque julgais comprar o dom de Deus por dinheiro. Arrependa-se e clame a Ele, quem sabe tenha misericórdia de você e te perdoe. Veja a diferença da verdadeira igreja com a falsa igreja. E finalmente a falsa igreja é vista pelo noivo como filho da perdição, conforme nós vimos no início desse sermão, na oração sacerdotal de Cristo, de João 17:12. Quero concluir esse pequeno sermão dizendo que existe sim diferença entre a igreja representada por Enoque e a igreja representada por Judas. E essas duas igrejas estão ativas hoje, neste mundo, no nosso século. Sobre a igreja fiel, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Cada aniversário de uma igreja fiel é um brado de vitória, é um testemunho público que Deus a está mantendo e dando vida. É um brilho incandescente da lâmpada sobre o alqueire. É uma demonstração interna que ainda está ativa a voz da pregação. Só quem é dessa igreja sabe que essa igreja passou assim, e sabe que essa igreja continua pregando, apesar de ter passado tantas dificuldades. É porque Deus tem mantido vida, é porque o noivo tem mantido a noiva em vida, para vir buscá-la um dia. Não é por número de membros não, mas é pela fidelidade da pregação. Uma verdadeira igreja, um aniversário de uma verdadeira igreja, é uma demonstração interna da glória, fidelidade e poder de Deus. Porque são 2 anos, né, pastor? Nesses 2 anos os irmãos devem ter visto muita dificuldade, e a igreja continua ativa. Não se avalia uma igreja, como eu disse, por números de membros, mas por sua fidelidade ao noivo, representada pela fidelidade às Escrituras. Parabéns à Igreja Reformada de Itapira, por não se dedicarem apenas para juntar pessoas inconsequentemente, mas sim por se dedicarem à fidelidade às Escrituras, à resiliência e à prática do amor fraterno que nós sentimos nos amados irmãos. E que Deus abençoe esta amada igreja com a sã doutrina e muita paz. Que Deus abençoe a todos. A sua palavra.